Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 3. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 1 em diante. Segundo aos Coríntios 3, do verso 1 em diante. Perdão, falei primeiro aos Coríntios, não foi? Primeiro aos Coríntios. Eu não sei se foi Joseph que falou comigo uma vez em privado para a gente expor a primeira carta aos Coríntios, não foi? A gente não vai fazer essa exposição, começar essa exposição sistematicamente hoje, mas nós vamos tocar num assunto, no que diz respeito a esta carta, que é muito pertinente para a nossa realidade. Muito pertinente. Porque é algo que já acontece há muitos anos, não é nada novo, porém, acontece diuturnamente em nossa realidade contemporânea. Então, nós vamos ler isso aqui, vamos entender o que é que Paulo está falando, vamos trazer algumas aplicações para nossas vidas. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, e não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Só até aqui. Irmãos, esse é um dos textos mais enigmáticos de toda a carta aos Coríntios, porque ele traz um tema que foi debate teológico por muitos anos, aliás, ainda é, de certo modo, debate teológico no seio da igreja, que diz respeito a um tipo de crente que foi criado para designar aquele que nem é frio nem quente na igreja, mas é morno. Então disse que esse crente que é meia sola, que é um pé na igreja, um pé no mundo, que não vive de um modo compromissado com o evangelho, diz que esse é um crente carnal. Ele é um crente carnal, é aquela pessoa sem compromisso, é um crente carnal. Então criou-se deu-se essa nomenclatura a esse tipo de crente. Então nós temos 3 tipos de crente na igreja. Aliás, 3 tipos de pessoas. O crente espiritual, o carnal e aquele homem que é natural, que é o tipo de pessoa que ainda não tem o evangelho em si, certo? Como fundamento da sua vida. Aí criou-se essa figura do crente carnal. E muitos defendem isso até hoje. Todavia, isso é uma falácia teológica. Essa ideia de crente carnal não existe. Como assim, pastor? Crente carnal? Porque a carnalidade que Paulo está falando aqui é a respeito da imaturidade cristã. O crente, quando Paulo diz, eu queria falar a vocês como a pessoas espirituais, ou seja, a pessoas que entenderam uma linguagem espiritual, uma linguagem de maturidade espiritual. Mas eu não tenho como falar com vocês nesses termos, eu preciso falar como se estivesse falando com pessoas carnais. O fato é de pessoas imaturas na fé, pessoas que não têm maturidade
para lidar com assuntos mais profundos, assuntos mais robustos, assuntos mais fortes, certo? Essa é a ideia aqui. Por isso que ele fala no versículo 2: eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Ou seja, essa é uma condição de infantilidade na fé, de imaturidade. Nós vamos ver exatamente a mesma coisa na carta aos Hebreus, no capítulo número 5. Se você puder vir comigo rapidinho, carta aos Hebreus 5. O autor disse exatamente a mesma coisa a este respeito, falando dessa condição em que muitos que estão na igreja ainda se encontram, ou seja, como imaturos. Quando era para estar recebendo alimento sólido, ainda estão recebendo leitinho, aquele discipulado bem básico, porque não suportam lidar com doutrinas mais profundas. Então, olha o que ele diz aqui, Hebreus capítulo 5, versículo número 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Grife esse termo aí, princípios elementares. Isso aí são coisas básicas, princípios básicos dos oráculos de Deus, da palavra de Deus, das profecias de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Veja. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, no versículo 6, capítulo 6, versículo 1, ele diz: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, aquelas coisas básicas, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E por aí ele vai discutir outros pontos importantes. Então, veja, a imaturidade cristã, a imaturidade na fé bíblica era algo que era muito forte naquela época dos apóstolos, naquela época em que eles estavam escrevendo as cartas. E a igreja de Corinto, ela foi a igreja que mais evidenciou imaturidade na fé dentre todas as igrejas do Novo Testamento. Todas as igrejas que receberam cartas. Porque a igreja de Corinto, ela mostrou a imaturidade dela na fé em divisões internas. Divisões internas. Tinha briga de irmão com irmão, tinha briga de irmã com irmã, tinha facções dentro da igreja, tinha brigas, confusões, divisões por causa de dons. Um se achava mais espiritual do que o outro porque falava em língua, o outro se achava mais espiritual porque revelava, tinha dom de revelação. Era uma igreja complicada, uma igreja cheia de probleminhas delicados, e que Paulo escreveu, na verdade, segundo os estudiosos, 4 cartas, né, para poder tratar dos assuntos da igreja, restando para nós no cânon sagrado apenas essas 2, porque assim Deus quis que restasse para nós. E Paulo vai trazer para nós aqui no capítulo 3 o porquê que eles são tratados como carnais, como imaturos. Quando era para estar recebendo o alimento sólido da palavra, ainda estão recebendo o leitinho como criança. Paulo vai dizer, é exatamente porque eles estavam com predileção dentro da igreja. Qual era a predileção? Versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? É tipo você ficar com aquela disputinha, né? Aquela discussãozinha de quem é o melhor jogador do mundo, Pelé ou Maradona? Eu digo que é o Pelé, e o outro, não, eu digo que é o Maradona. E aí fica. Não, porque o Pelé é isso, porque o Maradona é aquilo. Porque o Pelé é melhor nisso,
Maradona é melhor naquilo. E assim fica. Eu sou de Maradona, eu sou de Pelé. Por exemplo. É nítido que isso é uma discussão infantil, porque, óbvio, os dois jogadores foram excelentes. Foram excelentes jogadores. Cada um no seu tempo, cada um no seu momento de vida. Eles foram excelentes. Então, a igreja estava vivendo esse processo de divisão por causa desses dois pregadores. Eu sou de Paulo. Aí tinha o grupo de Paulo, né, na igreja. Aí outro, não, mas eu sou de Apolo. Aí tinha o grupo de Apolo, que gostava mais da pregação de Apolo. Aí ficava aquela divisão dentro da igreja. Paulo está dizendo, isso aqui é reflexo que vocês andam segundo os padrões humanos. Os padrões humanos. Então, quando a gente elege, né, um pregador predileto, por exemplo, a gente não está sendo bíblico. Por mais que a gente goste do estilo de um ou do estilo de outro, a gente tem as nossas referências, mas dizer que eu sou de fulano ou eu sou de Beltrano, isso não é muito o bíblico, não, a se viver, não, dentro da igreja. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, pegando esse exemplo de Corinto, é que isso nos remete a algo que está acontecendo na igreja há muito tempo, que é o modo como as pessoas hoje escolhem uma igreja. Como as pessoas escolhem uma igreja? Como escolher uma igreja para congregar hoje? Uns gostam mais do estilo de Paulo, outros gostam mais do estilo de Apolo. Então, vamos pegar a nossa realidade moderna. As pessoas hoje escolhem a igreja de um modo muito antibíblico. De um modo muito antibíblico, muito perigoso. Por quê? Porque elas não levam em conta, nesse processo de encontrar uma igreja para congregar, o que realmente deve ser levado em conta. Elas levam em conta outros elementos, os quais a Bíblia não traz nenhum fundamento para isso. Nenhum fundamento. Por exemplo, primeiro, as pessoas buscam a igreja por meio de elementos físicos e impressionáveis. Tanto de gente que tem, o lugar onde ela se situa, a cor do prédio, se a parede é branca, se a parede é preta, o estilo do pastor, se é novo, se é mais velho, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo. Se o louvor é um louvor, uma banda gigantesca, com muitas luzes, jogo de fumaça e tal, aquela coisa toda. Se tem um telão por trás, aqueles efeitos psicodélicos, aquela coisa toda, do elemento físico, do ver, do tocar, do estar ali no meio da multidão, de participar, se os bancos são acolchoados, se há um departamento infantil, né? dos mais sofisticados, e por aí se vai. Então, primeiro é o elemento físico. Esse elemento físico. A busca desse conforto físico. Se a igreja me oferece esses confortos físicos, se a igreja me oferecer esses confortos físicos, se for próximo da minha casa, se tiver estacionamento, para colocar meu carro, se os banheiros forem amplos, e assim sucessivamente. Então, muita gente escolhe igreja por meio disso. Ela busca uma igreja, e o que ela busca numa igreja? Ela vai verificar esses elementos físicos, esses elementos materiais, esses elementos palpáveis. Segundo lugar, elementos emocionais. Elementos emocionais. Muitos buscam uma igreja por meio de elementos emocionais. Se o louvor daquela igreja é um louvor que emociona, quando se canta, aquele louvor que você sai mais leve, você sai mais clean, mais zen.
né? Se a pregação é uma pregação que mexe com o seu emocional e faz você se sentir bem, mais leve, faz você sair do culto alto astral, aquela mensagem bem assim, bem água com açúcar mesmo, que deixa você com o espírito mais elevado, se sentindo melhor, se sentindo mais importante. Esse elemento emocional é muito forte. Né? Amigos. Naquela igreja é fácil de fazer amigos. Se eu me enturmei rápido ali, se eu tenho amigos naquele ambiente. Tudo isso são elementos emocionais que prendem algumas pessoas na igreja. Que quando elas procuram a igreja, elas procuram por esses meios, por essas razões. Em terceiro lugar, elementos espirituais místicos. Quais são os elementos espirituais místicos? É se naquela igreja o povo pula, é se naquela igreja tem fogo, é se naquela igreja tem revelação, é se naquela igreja o pessoal diz o número do RG, o número do CPF, diz o número da placa dos carros, se tem sonhos, se o pastor entrega o recado de Deus por meio de profecias. Pois é, se sabe o número da Mega Sena, né? Então, é um elemento espiritual místico. Então, a pessoa, ela procura uma igreja, que é a igreja, né? Essas igrejas que têm movimento, que todo culto tem que ter uma revelação, que todo culto tem que ter uma cura, que todo culto tem que ter uma profecia, que todo culto tem que, o poder de Deus tem que descer, e as pessoas têm que pularem, e tem que rodopiarem, e tem que dançarem, e tem que correrem na nave da igreja, e assim sucessivamente. Então, você vê igrejas hoje nesses padrões. Então, você tem um público procurando isso. Do outro lado, você vai ter o quê? Lobos oferecendo isso. Falsos profetas oferecendo isso. Então, se eu sei que o povo brasileiro é um povo místico, é um povo emocional, é um povo sentimental, e é um povo que se impressiona facilmente com o que é físico, com o que lhe chama a atenção, então eu vou oferecer para a igreja exatamente aquilo que ela quer. Tem uma matéria que eu li há alguns anos atrás, exatamente com esse título: A Igreja a Gosto do Freguês. A Igreja a Gosto do Freguês. Ou seja, você tem ali naquela igreja exatamente aquilo que faz os seus gostos, que faz as suas vontades, que satisfaz o seu coração caído, seu coração pecaminoso. Então, muitos pastores se vendem, se rendem, se entregam. Eu vou usar esse termo, é um pouco mais pesado, mas é a colocação mais precisa. Se prostituem, oferecendo às pessoas o que o coração caído delas querem. O que os corações caídos querem. O resultado natural é o quê? Igrejas cheias. Igrejas lotadas. Igrejas para todo gosto. Há muitos anos atrás, alguém me disse assim, mas isso é a multiforme graça de Deus. Então, veja, para justificar essa miscelânea eclesiológica que nós temos hoje, para justificar esses vários pratos, esse cardápio de igreja oferecido hoje, a pessoa vai e apela para um termo bíblico. É a multiforme graça de Deus. A pessoa que me disse isso não sabia do que estava falando. Quando eu ouvi isso na época, eu achei isso muito lindo, porque o meu discernimento era pouco. Então eu achei isso muito lindo, é mesmo, a multiforme graça de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Para quem gosta de batizar criança, tem uma igreja. Para quem não gosta, tem também. Para quem gosta de rodopiar, tem uma igreja. Para quem não gosta, tem também.
Para quem gosta do pastor que fale bem calminho, bem tranquilo, tem. Mas para aqueles que gostam que o pastor grite, tem também. Aí na época, quando eu ouvi isso, eu fiquei encantado. A multiforme graça de Deus. Mas está errado. Multiforme graça de Deus não deve ser interpretada por esse viés aí, para a gente achar a igreja de todo gosto, a gosto do freguês, não. Isso não tem nada a ver. Porque o que não está se levando em conta é o elemento correto pelo qual a gente deve procurar uma igreja para congregar. E qual é, pastor, o elemento correto pelo qual a gente deve procurar uma igreja para congregar? O elemento doutrinário. O elemento doutrinário. Anote isso. Por quê? Porque o que tem que ser analisado é a doutrina daquela igreja a qual eu vou congregar. Não me importa se a parede é preta, se a parede é branca, se o pastor é velho, é novo, é gordo, é magro, é baixo, é alto. Não me importa se o louvor é uma banda, se é só um ukulele tocando. Não me importa. O que me importa na procura de uma igreja é o perfil doutrinário, a essência doutrinária daquela igreja. Então, eu procuro aquela espinha dorsal da igreja, que é a doutrina da igreja e a espinha dorsal da igreja, e aí agora eu vou analisar por meio das escrituras. Eu vou subjugar a doutrina daquela igreja por meio da escritura. Eu vou ver se a doutrina daquela igreja é uma doutrina bíblica, se condiz com a palavra, se condiz com a Bíblia. Então, essa deve ser a minha principal preocupação. Então, eu começo a analisar certas doutrinas da igreja e eu vejo, opa, isso aqui bate. Beleza? Isso aqui bate. Aí eu começo, isso não bate, isso não bate, isso não está de acordo com as escrituras, não está de acordo com as escrituras, não está de acordo com a palavra. Ali está o critério, então, para o qual eu não devo ficar naquele lugar. Não é porque o pastor parece com Brad Pitt ou não parece. Mas é o elemento doutrinário. Eu sei que muitos de vocês ficaram aqui porque o pastor daqui parece com Brad Pitt, mas não deve ser esse o critério. O critério aqui deve ser o doutrinário. Por essa razão, nós temos que ter o quê? Conhecimento. A primeira coisa que você deve fazer quando chega numa igreja. Qual é a confissão de fé dessa igreja? O que vocês creem aqui? Como é a confissão de fé de vocês? Me explica aí a confissão de fé. Vocês estão compreendendo? Então não é ser de Paulo porque acha Paulo um pregador melhor, não é ser de Apolo porque acha Apolo melhor. É ser bíblico. É ser doutrinário, é bíblico. Bíblico está na palavra. Pastor, de que modo eu posso analisar uma doutrina, se ela é bíblica ou não? Por 3 modos. Primeiro, canonicidade. Canonicidade. O que significa isso? Se ela está nas escrituras. Se ela tem fundamento nas escrituras. Se ela tem base nas escrituras. Deixa eu dar um exemplo. Vou dar um exemplo positivo e um negativo. Justificação pela fé. Tem fundamentação na escritura? Tem fundamentação na escritura. Tem base na escritura. Então aí nós temos uma doutrina canônica. Ou seja, uma doutrina que está dentro das escrituras. Mas vamos lá. Negativamente, colocando. Juízo investigativo. Está nas escrituras? Não. Por quê? Porque o juízo investigativo, é uma doutrina sustentada pelos adventistas, vai chegar e dizer o seguinte, olha, a cruz do Calvário não foi suficiente para salvar ninguém. Jesus teve que voltar para o céu, entrar no santo lugar e ali pegar os livros e começar a investigar agora as obras dos crentes, para ver se as obras deles condizem com a palavra para que eles entrem no céu. Ou seja, por que esse juízo investigativo ele é herético? Porque não tem base bíblica. Está anulando o sacrifício de Cristo. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela fé. Nós não somos salvos por meio dos nossos sacrifícios. Nós somos salvos por meio do sacrifício de
Cristo, do sangue de Cristo. Então, aí nós temos uma doutrina que não é canônica, então aí eu já não devo ficar. Estão compreendendo? Segundo elemento, historicidade. Historicidade. Como assim, pastor? Você vai pegar aquela doutrina e você vai passar o pente fino da história da igreja. A igreja sempre creu nisso. Um exemplo, doutrina da Trindade. A igreja sempre creu na Trindade? Sempre creu na Trindade. A igreja sempre pregou a doutrina da Trindade e sempre creu na doutrina da Trindade. Então, se eu estou numa igreja que afirma e que confirma e que sustenta a doutrina da Trindade, então ali eu estou numa igreja bíblica. Claro que não é só a doutrina da Trindade para dizer que essa igreja é bíblica, obviamente. Mas estou dizendo que aquela doutrina que ela está sustentando é bíblica. Por outro lado, se eu, então, levanto a tese do unicismo, de que não há Trindade, certo? A doutrina unitariana de que não há Trindade, de que Deus é um só, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus Pai, Jesus é o Deus Filho do Novo Testamento, e agora ele está em forma do Espírito Santo. Não são três pessoas, são só uma pessoa se revelando em tempos diferentes, compreenderam? Aí eu pego isso e coloco no esteio da história da igreja. Aí eu trago isso para o pente fino da história da igreja. Aí quando eu chego no pente fino da história da igreja, eu vejo que a igreja não creu assim. Então não tem historicidade. Não tem. Já não tenho mais que ter compromisso com essa doutrina. Já tenho que abandonar essa igreja. Igrejas que não defendem a Trindade, eu já tenho que abandonar. Certo? Em terceiro lugar, a aplicação. Aliás, terceiro lugar, coloca aí, contemporaneidade. Se aquela doutrina ela se aplica na vida contemporânea da igreja. Se aquela doutrina se aplica no dia a dia da igreja. Vamos pegar aqui uma doutrina polêmica? Falar em línguas. Falar em línguas estranhas. Por que não se aplica na vida da igreja? Um exemplo, na vida da igreja brasileira. Por que não faz sentido? Porque quando a gente vai estudar Atos capítulo 2, a gente vê que eles falaram as grandezas de Deus na linguagem estrangeira, em outros idiomas. Foi por meio do qual eles falaram as grandezas de Deus. Certo? Então, eram idiomas, como o francês, como o inglês, como o alemão, e tantos outros idiomas, o mandarim, etc. Mas quando a gente pega, por exemplo, as línguas que são faladas hoje nos movimentos pentecostais, são idiomas ou são línguas verdadeiramente estranhas, que não têm nenhum significado, não tem nenhuma nação que fale aquele tipo de língua? Aí você vai dizer, realmente não tem nenhuma nação que fala esse tipo de língua. Então não há o quê? Aplicação contemporânea da língua. Porque a língua foi dada exatamente para você expressar as grandezas de Deus para outros povos nas línguas deles, como sinal para os outros povos da grandeza de Deus, do poder de Deus. Aí eu pergunto, para que eu preciso, por exemplo, profetizar em línguas para vocês se eu posso falar em português? Está entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido. Para que eu preciso falar das grandezas de Deus para vocês em uma língua estranha, se eu posso ler nas Escrituras em português? Compreendem? Se eu posso ensinar os atributos de Deus em português para vocês, porque nós já temos em português. Está aqui. Então, obviamente, não vai caber aí a contemporaneidade. Aí está um problema teológico. E nós temos que ser sinceros e honestos e encarar de frente.
pessoas que não encaram de frente essa questão da contemporaneidade são as pessoas que mais sustentam heresias hoje em dia. Mais sustentam heresias. E aí, vocês, na cabeça de vocês já podem estar pensando e estar linkando aí com 1001 coisa e 1001 pessoa nessa situação. Mas o fato é que ali está alguém que está dizendo, eu sou de Paulo, outro está dizendo, eu sou de Apolo, mas sem levar em conta esse elemento doutrinário. Porque Paulo vai exatamente no capítulo 3 chamar a atenção daquele povo para dizer, ó, vocês estão, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa. Quem que é alguma coisa? É Deus que edifica. Paulo afunila a discussão para o ponto central, que é Deus. Da mesma sorte, eu estou trazendo para vocês aqui que na escolha de uma igreja, as pessoas têm que se voltarem para Deus, para a palavra de Deus, para o que é bíblico. Isso tem que ser o marco que define a minha ida ou não para uma determinada igreja. Porque no reino de Deus, irmãos, aprendam isso em nome de Jesus. No reino de Deus não existe esse negócio de porque lá os meus amigos congregam. Porque lá a minha família congrega. Porque lá meus colegas da escola congregam. Não. A análise tem que ser correta. Porque se sua família estiver indo para o inferno e você for só pelo lado emocional, você está indo para o inferno também. Se seus amigos estiverem indo descambando, caindo no abismo, você vai estar caindo no abismo também. Você tem que analisar essa decisão no seu coração por meio exatamente do que é racional e bíblico. Você tem que pensar biblicamente. É aqui onde entra o princípio dos bereanos. Aí, pastor, colocar uma igreja assim, né? Colocar uma igreja, a doutrina de uma igreja em xeque, isso não é pecado, não? Pecado é você sustentar uma doutrina errada e viver por ela. Agora, você trazer a doutrina daquela igreja e, à luz das escrituras, confrontá-la, isso não é errado, não. Confrontar a doutrina daquela igreja. Confrontar de verdade. Com muito respeito, com muito carinho, com muito amor que eu tenho aos irmãos presbiterianos, mas se me perguntarem por que você não batiza criança? Porque não está nas escrituras. Entendem? Por que você é batista? Porque os batistas são os melhores. Estou brincando. Mas é porque eu olho para as escrituras e eu não tenho como, por exemplo, fugir do credo ou batismo. Eu não tenho como fugir do credo ou batismo e nem do batismo por imersão. São os dois princípios basilares de um batista. Os dois princípios basilares de um batista. Credo, batismo e batismo por imersão. O batista não negocia isso. O batista não titubeia nessas questões, não. Porque o batista, ele acredita que só pode ser batizado aquele que crê. Óbvio, como é que eu vou batizar uma criança se ela não crê? Não, mas por causa da fé dos pais. Opa, parou. Isso é doutrina católica. O catolicismo é que sustenta isso. Que por causa da fé dos pais, vai se batizar os filhos, porque senão o filho é pagão. Não tem isso? O pessoal de antigamente não diz, né? O filho é pagão. Não se batiza. Acho que aqui a maioria foi batizado quando ainda criança. A maioria dos que estão aqui, não sei, foi batizado ainda quando criança. Eu fui batizado quando criança ainda, na época da igreja católica. Mas isso não é bíblico. Absolutamente não é bíblico. Correto? Então, nós temos que ter cuidado e analisar esse princípio. Pastor, por onde eu devo escolher uma igreja para congregar? Pela espinha dorsal, ou seja, pela doutrina daquela igreja. Aí eu tenho que pegar a doutrina daquela igreja, trazer ela até as escrituras e, por meio das escrituras, tomar a minha posição.
Do contrário, eu vou estar aqui feito crente imaturo, sendo tratado como carnal pelas Escrituras. Por quê? Estou me decidindo por igreja A, por igreja B, por igreja C, por Paulo, por Apolo, por Cefas, sem levar em conta o que de fato eu devo levar em conta, que é a palavra de Deus. É tanto que no final desse capítulo, Paulo vai dizer o seguinte, veja no versículo número 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Compreende? Então, não é o Paulo ou o Apolo que define a igreja correta. É Deus. É a vontade de Deus. É a palavra de Deus revelada. Então, era isso que eu queria tratar com vocês hoje à noite. Vocês amadureçam nessa questão. Eu não estou dizendo para ninguém sair daqui procurando uma igreja aí fora, né? E ficar analisando as doutrinas das outras igrejas para poder tomar a sua decisão. Não. Se você já analisou que essa igreja aqui é uma igreja séria, uma igreja bíblica, que prega a palavra, que é honesta no sentido de lhe levar ao discernimento sadio das Escrituras, seja bem-vindo, continue congregando conosco. Esse é o ponto. Sabe? Esse é o ponto. Mas eu me preocupei em trazer essa mensagem para vocês, justamente para que, quando alguém vier procurar vocês, falando de que está indo para uma igreja, porque lá o louvor é muito bacana, porque o pastor tem uma pregação muito doce, porque você sai muito emocionado do culto, você já tem respaldo para dizer, esse critério está errado. Esse critério aí que você está analisando, não importa, não vale nada para mim. Não me importa. Eu quero ver a espinha dorsal dessa igreja. Eu quero ver a estrutura doutrinária dessa igreja. Deixa eu ver, deixa eu analisar. Aí você começa a analisar pelas Escrituras. E aí, à medida que você vai analisando, você vai vendo se aquela igreja é uma igreja bíblica, uma igreja sadia, é uma igreja que vale a pena você congregar, investir seu tempo, parar para ouvir as mensagens daquela igreja, cantar os louvores que se cantam ali, ou não. Vocês precisam ganhar essa maturidade, meus irmãos. Então, eu me entristeço muito ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos, que eu conheço o Evangelho, de ver que hoje as pessoas escolhem igrejas como quem escolhe lanchonetes. É porque aqui o hambúrguer é melhor, não, mas ali a pizza é melhor. Não, mas acolá o milkshake é melhor. E as pessoas ficam nessa. Resultado, lobos vorazes, Paulo disse, lobos vorazes se levantarão entre vós para tentar enganar o rebanho, para tentar destruir o rebanho. Foi isso que Paulo disse aos presbíteros lá em Éfeso, quando se encontrou com eles. E o que é que esses lobos vorazes fazem? Dão às pessoas o que o coração caído das pessoas querem. O resultado é uma igreja cheia de gente caída. Eu vi um vídeo de uma igreja nos Estados Unidos. Irmãos, não é uma igreja, é um shopping center. Um verdadeiro shopping center. Vocês estão entendendo? Um shopping center. Com um culto de 15 minutos. Mas com tudo que vocês imaginarem dentro. Cinema, praça de alimentação, área de jogar boliche. Enfim, só faltou o Game Station e o Jonathan trabalhando lá. Mas um verdadeiro shopping center. Então tenhamos cuidado, meus irmãos. Tenhamos cuidado. Sejamos criteriosos. E firmemos o nosso passo aonde o Senhor nos colocou. Para que assim Ele seja glorificado por meio das nossas vidas
e a gente faça exatamente desse lugar aqui a nossa pista de decolagem para voos cada vez mais altos na presença de Deus, vivendo para Deus, servindo ao Senhor e sendo bênção de Deus para aqueles que estão ao nosso lado. Amém? Oremos. Deus, te agradeço pela tua palavra, nos ajuda a andar em maturidade, por meio da tua palavra, nos ajuda, ó Deus, a viver para ti de todo o nosso coração. Que nós não caiamos nas armadilhas do inimigo, Senhor, em seduzir o nosso coração com propostas de igrejas amigáveis, de igrejas, ó Deus, de ambientes que seduzem o coração dos homens caídos, dos homens daqueles que não nasceram de novo. O Senhor continue nos tratando, nos confrontando por meio da tua palavra, para que possamos ser honestos na análise de uma igreja bíblica. E se assim, ó Deus, já estamos em uma igreja bíblica, sermos gratos ao Senhor por encontrar um lugar aonde o Senhor é honrado, aonde a tua palavra é honrada, aonde o teu nome é glorificado e a tua igreja é edificada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Todos nós digamos amém. Vamos dividir para orar agora em nome de Jesus.